Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos, quarto ano C. Vamos para mais uma semana com atividades, tá? As atividades de 31 de agosto até o início de setembro, né, o dia 3. E novamente para entregar até sexta-feira, 14 horas. Tá? É o horário que eu vou fazer minha chamada. Então, toda segunda-feira, língua portuguesa e matemática, tá? Se tiver algum ajuste, alguma coisa para fazer, a gente vai fazendo aqui com a aula, tá? O texto é sobre o mofo, é um texto curto, como sempre. Nós temos destacados no texto alguns alimentos em vermelho, né? Que é o pêssego, ameixa, tomate e pepino. Tá? Em azul nós temos bananas, maçãs, pimentas e abóboras. Os destacados de vermelho são alimentos mais suculentos, né? Com mais, digamos, com mais líquidos. Os outros com cascas mais duras, tipo bananas, maçã, pimenta, abóboras, né? Então a diferença é que esses alimentos mais suculentos, destacados de vermelhos, a tendência deles é mofar mais rápido, tá? Do que outros mais secos, tá? Então, o que eu pedi aqui, ó, após a leitura do texto, separe os alimentos do texto, os alimentos que apareceram no texto, os mais suculentos, os vermelhos que estão lá no texto, vão ser escritos aqui dentro. Faça a tabela com a régua. Nem professor consegue fazer uma tabela decente sem a régua. Quem dirá aluno que está aprendendo agora. E com cascas mais duras estão de azul no texto. Então até as cores estão proporcionais. Não é possível que isso aqui seja difícil. E pesquisar no dicionário ou no dicionário online ou no Google agrotóxico e decomposição. Aproveite e utilize essas três linhas, tá? Só capricha na letra, gente, tá? E na foto, quando for fazer, por favor. Em matemática, tem falando sobre um artigo científico da Unicamp que os brasileiros têm mudado, né, alguns hábitos na busca de quê? Vamos diminuir aqui o texto. Na busca de consumir alimentos mais saudáveis. O problema em discussão aqui, tanto na língua portuguesa e avançando para a matemática, os alimentos que consumimos com os agrotóxicos. E é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Aí aparece um numeral e esse numeral está destacado no texto, 10.831, tá? Aí o que está pedindo aqui na número 1? Escreva por extenso o número da lei para agricultura orgânica, lei federal. Essa lei aqui, ó, lei federal, vocês vão escrever 10.881. Escrever o nome do numeral, aqui tem um número. E por extenso, vocês vão escrever o nome desse numeral, tá? Na número 2, marque a decomposição correta do numeral dessa lei. Mais uma vez, continuando trabalhando o número 10.831. Então, qual vai ser a sequência correta que junta? 10.000 mais 800 mais 30 mais 1. Eu já auxiliei e ainda tem gente que não vai pegar, tá? Às vezes eu auxilio com a resposta para ter certeza se a pessoa está compreendendo aquilo que eu estou falando. Terça-feira, geografia e ciências, como tem sido sempre. Os meios de transporte, os meios de transporte primeiro. Nós temos o terrestre, por terra, aquático, por água, ferroviário, pelos trilhos, né? E tem o aéreo, pelo ar, e tem o metroviário, que também é pelos trilhos, mas é um tipo específico de transporte, tá? Porque muitas vezes, boa parte do percurso metroviário é feito de forma subterrânea, tá? Por baixo da terra. Então nós temos aí, escreva o tipo de transporte em que pertencem os seguintes. O metrô,
O metrô é o metroviário, é o único que vai aparecer aí, ó, metroviário. Quando for escrever, pelo amor do Santo Cristo, olha a palavra como está escrita. Ela tem um acento, né? É como tirarmos fotos. Uma pessoa tira foto com óculos, na foto vai sair os óculos, a pessoa não vai sair sem óculos, tá? Então, percebam, por gentileza, aéreo tem acento, ferroviário tem acento, aquático. Pessoal, aquático ficou acentuado 2 vezes, um erro de, digamos, de digitação aí, tá? Só tem acento no quá, tá? E o terrestre. Como tá muito cedo, eu vou verificar essa situação e vou mandar com a devida correção, se der tempo aqui, tá? Mas já estão sabendo. A balsa é embarcação aquática, tá, gente? O avião, aéreo, o trem, né? Ferroviário, ele utiliza os trilhos, a canoa, aquático, né? O helicóptero, aéreo, o carro, né? Terrestre, o submarino, né? Por mais que ele não é como um navio, né? Mas ele também fica submerso. Ele, na verdade, o submarino fica, vamos dizer assim, para vocês entenderem na linguagem de vocês, embaixo d'água, né? Ele é aquático de qualquer forma, tá? O caminhão terrestre, o navio aquático, o ônibus e carroça são terrestres. Por mais que nas cidades grandes, né, nos centros urbanos, quase não o vemos, né? A carroça é um meio de transporte, era bem mais utilizado. Só que hoje em dia, né, a maioria das pessoas que moram na roça, trabalham na roça, utiliza moto, bis, né, e carros em geral. Aqui tem uma imagem meramente ilustrativa com alguns instrumentos e meios de comunicação. Instrumentos e meio, né? Porque nós temos aqui, por exemplo, um microfone, tal, é um meio de comunicação, megafone, um instrumento de comunicação, né? Os meios de comunicação nós temos jornal, a internet, o símbolo aqui da internet, né? O rádio, revista, jornal, comunicação eletrônica, né? Revista eletrônica, né? Pessoal, os meios de comunicação, também estava devendo passar isso para vocês de forma rápida. Está aqui explicando, tem os exemplos aqui destacados de azul. O que está pedindo aqui, ó? Recorte e cole. Tá vendo a número 1? Aqui, como vocês não fazem na folha, eu não deixei aquele espaço para vocês colarem. Mas da número 1 para a número 2 tem que ficar um espaço para vocês colarem a imagem. Recortar e colar. Mas professor, na minha casa eu não tenho revista, eu não tenho livro velho. Eu fui na casa do vizinho, do padre, da tia, lá do fulano de tal, que mora lá na baixa da égua. Eu não consegui imagem para recortar. Vai ficar sem fazer? Claro que não, que eu já sei esse tipo de... Eu vou ouvir esse tipo de coisa. Então, baixe do Google Imagem, tá? A quantidade de imagem, que é o quê? 2 imagens, tá? Sobre o que está se pedindo ali. A número 2 é para pesquisar, como se você estivesse pesquisando no dicionário, mas pesquisa no dicionário online ou no Google o que é teletipo. Tá? Vocês vão descobrir, vão se surpreender. Muito legal. Em ciências, experiência científica, que vocês já estão acostumados a fazer, vocês vão pegar um pote transparente de vidro ou de acrílico, tampar com alguma coisa. Mas não tem tampa. Arruma um plástico, um pano para enrolar ali só a parte de cima, porque na hora da foto não adianta você arrumar um plástico, um copo plástico, que eu não vou ver nada lá. Sua experiência não vai valer, né? Porque a distância fica complicado. Vocês vão colocar alguns restos de alimentos, daquele do seu almoço, da janta, um pouquinho só, gente, uma colher, assim, mas pode ser alimentos variados, tipo arroz, macarrão e alguma verdura, e deixa ali dentro, tampado, sem oxigênio, tá? E vai ficar ali alguns dias, tá? Vai ser dado um alerta no grupo que já deve fazer isso aí, já tira foto. O aluno precisa sair nas duas fotos, tá? A experiência é válida quando o aluno sai na foto.
Qualquer dúvida, estou às ordens. Aquela palavra acentuada 2 vezes lá até que me incomodou um pouco, gente. Na quarta-feira, toda quarta, História e Língua Portuguesa. Pessoal, essas charges aqui é para vocês lerem, né? E até que pelo celular vocês podem ampliar, né, o tamanho. Creio que sim. Vocês vão ver que são referências aos agrotóxicos. Essa aqui chamou bem a atenção. Ó. O menino está ali comendo, tem um símbolo ali da caveira, né, que é perigo, né? Cada brasileiro consome 4 kg de agrotóxicos por ano. Agora imagina uma vida inteira. Pedrinho, já tomou o seu veneno hoje? Não, mãe, estou sem fome. É claro que a ideia é de chamar a atenção. Claro que a mãe não ia oferecer veneno para o filho, tá, gente? Mas a ideia é de chamar a atenção que os alimentos que nós comemos à mesa, as folhagens em geral, os legumes, né, e outros alimentos, eles têm agrotóxicos, né? Muitos deles. Poucos são orgânicos, né, que são plantados na casa da gente, tá? Então essa é uma crítica, essa charge aqui é uma crítica. Outra situação aqui, ó, soja transgênica preocupa a população. Olha o que aconteceu com esse moço. Claro que isso na realidade não aconteceria. Que palhaçada, eu comia soja transgênica e não aconteceu nada. Ele não percebeu que está com uma cauda. Mas o que essa cauda representa na vida real para a gente? Que podemos sofrer efeitos colaterais, passar mal, dor de cabeça, dores estomacais, entre outras reações. Voltando um pouquinho lá na segunda, né, que eu já estou na quarta, nós temos aí, né, ainda representando agosto, o folclore, né, o Saci Pererê. Ainda agosto, no dia 31, aí, o lobisomem, são lendas, né, o folclore faz parte do folclore de muitos lugares, muitas regiões, inclusive fora do país. Né, iniciando setembro, dia 1º, uma referência à independência do Brasil, tá? Dom Pedro, a bandeira brasileira ali, e as correntes sendo quebradas ali, né, representando a independência do Brasil em relação a Portugal, os nossos colonizadores, né, o país colonizador, Portugal. Aqui nós temos uma bombinha com agrotóxicos, regando o mapa brasileiro, né? Então isso pode significar alguma coisa dentro da explicação que já foi dada para vocês aqui em cima da charge. A partir dessas ideias, elabora a sua ideia, né? Uma fala engraçada, crie alguma coisa, invente, escreva uma legenda. Agora, se eu ver que ficou com preguiça de escrever uma palavra só, aí eu vou pedir para vocês copiarem texto que vocês devem achar melhor. Tá? Em língua portuguesa, nós vamos trabalhar aqui com palavras com X e CH e simples. Esse espaço aqui é pouco para a quantidade de palavras que tem dentro dos retângulos acima. Tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 palavras. Se der para você escrever, escreva de um canto ao outro do caderno. Pode fazer a setinha com CH, setinha com X. Faz primeiro com CH, terminou com CH, faz a de X, porque você não vai saber o momento exato, né, onde que vai parar as palavras. Pode fazer uma ao lado da outra, separada por vírgula, tá? Então, na quinta-feira, pessoal, vamos ver a imagem de referência ainda sobre a independência, né, do Brasil. Dom Pedro aqui celebrando com as pessoas, o simbolismo aqui, né? Artes e matemática na quinta-feira. A gente vai falar em artes, que também é matemática. Simetria é matemática pura. Simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes. Até aí não tem mistério, né? Sendo que ambas as partes, ou seja, as duas partes, devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Por exemplo, quando você corta se você cortar uma folha de chamequinho exatamente ao meio, se você sobrepor uma sobre a outra, o que é sobrepor? Colocar uma em cima da outra, elas vão ficar do mesmo tamanho, tá? Então, olha esta imagem.
cortou ao meio. Se colocar uma sobreposta à outra, é como se tivesse apenas uma, tá? Assim a borboleta. E assim esta folha. Aqui tem mais ideias de figuras simétricas, que é da simetria. Olha este quadrado. Fizemos a simetria em diversos aspectos. Agora imagine você cortando esse quadrado do jeito que primeiro faz os traçados, aí cada lugar que você fez o traçado você vai passando a tesoura. Vai ficar várias partes recortadas e é a sua atividade da semana, adiantando. Primeiro você vai desenhar um quadrado, depois você vai traçar na simetria esse quadrado do jeitinho que está aqui nessa imagem, tá? E quando tiver traçado igualzinho, com a utilização da régua, pode ter até o auxílio de um adulto para ajudar. Tem crianças, tem alunos muito espertos que vão conseguir fazer sozinhos, tá? Mas em casa você pode pedir ajuda. Na atividade, você vai desenhar cada imagem dessa e vai fazer a simetria deles, tá? Ó, triângulo aqui, o círculo, né? E tem as figuras não simétricas, que não tem como você fazer, porque não vão ficar com lados iguais, porque as pontas estão diferenciadas. Não vai dar para você cortar assim, vamos dizer assim, fazer a simetria como quadrado, que é tudo igual, em cima, embaixo, tá tudo igual. Olha essa imagem, ela não te dá uma ideia de simetria. Você vai fazer o traçado simétrico e você não vai conseguir. Na hora de você sobrepor, não vai ficar legal. É uma figura de 4 lados, como um quadrado, no entanto, não consegue ter uma simetria. Aqui chamamos eixo de simetria. Temos vários, vamos para o quadrado, que a gente vai trabalhar com ele, né? Quadrados, por que um quadrado, gente? Os 4 lados são iguais, mesmo tamanho, né? Eixo de simetria, cada traçadinho desse, tá? Então o nome tá aqui, bem explicadinho. Siga as instruções, ó. Desenhe em uma folha separada um quadrado. Aí pode ser a folha de um caderno destacada, né? Aqui eu não pedi chamequinho. Faça uma foto. Depois que você desenhar, você vai fazer uma foto. Letra B. Realize a simetria conforme mostra o quadrado da explicação. Faça uma foto. Ó. Aí você vai fazer os desenhos do eixo simétrico, que é o nome dele aqui, ó, eixo de simetria. Vai fazer esses vários desenhos no quadrado que você fez. Depois que você fizer esses desenhos, esses eixos de simetria, você vai fazer mais uma foto, tá? Letra C. Depois, recorte as partes da simetria, do eixo de simetria. Faça mais uma foto. Depois de tudo recortado. Você vai sair em cada uma dessas 3 fotos. Pronto! Essa atividade de artes, matemática, expressões numéricas. Cada parágrafo desse aqui está te dando uma orientação. Os matemáticos concluíram em suas pesquisas que a expressão numéricas, as operações que estão entre parênteses devem ser respondidas primeiro. Letra A. Está dentro do parênteses. Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar 2 mais 6 de dentro do parênteses, né? Vai ficar 8. Do lado de fora vai continuar o sinal de multiplicação. Aí vai ficar 8 vezes. Vou tirar de dentro do parênteses já resolvido. 5 menos 2 é igual a 3. Então vai ficar 8 vezes 3 no final, é só multiplicar. O 20 menos já está do lado de fora. Aí eu vou ter que resolver primeiro o que está dentro do parênteses para depois diminuir o 20 com o resultado que der. Então, por isso que eu destaquei de amarelo, porque eu tenho que fazer primeiro. 5 vezes 3, 15. Aí eu vou repetir. 20 menos 15 é igual a 5.
tá, gente? Depois, qualquer coisa, eu vou colocar um vídeo para reforçar. Aqui, na C e na D, não tem parêntese, mas olha só. E quando a expressão numérica não possui parênteses? Está perguntando. As multiplicações devem ser respondidas primeiro. Porque o número, quando ele está multiplicando pelo outro, ele se torna um só. 12 mais, eu não posso fazer 12 mais 4, que vai dar 16. Primeiro eu tenho que resolver a multiplicação, porque eles estão coladinhos um no outro. 4 vezes 5. 4 vezes 5 é igual a 20, se você recorrer na tabuada. Agora sim, depois que eu tirar, eu vou repetir. 12 mais 20. E só colocar a resposta. 20 menos, não dá para eu fazer 20 menos 6, porque o 6 está colado no 2. 6 vezes 2. Eu vou ter que resolver a multiplicação primeiro. Por isso que eu destaquei de amarelo. 6 vezes 2, 12. Agora dá para eu resolver. 20 menos 12 mais 1. Tá? E achar a resposta. E se não tiver multiplicação, começa o cálculo da operação que aparecer primeiro. Vamos testar? 16 menos 5 eu já posso fazer direto. 16 menos 5 vai dar 11. 11 mais 10, 21. E a outra vai ser do mesmo jeito. Senão eu vou dar resposta para tudo, fica sem graça, né, gente? Sexta-feira. Educação física, vem falando das pessoas com deficiência, aparecem umas crianças. Tem essa criança aqui, ó, que ela participa de várias modalidades esportivas, aí depende muito da prótese que ela vai usar, tá? Uma menina aqui, ó, com alto astral, tá? Geralmente eu peguei com a deficiência nas pernas, né, faltando as pernas, e nem assim eles deixam de fazer as coisas. Deficiente, olha a frase, gente, a frase de azul. Deficiente é quem não consegue modificar e viver sua vida. Sua tarefa: transcreva a frase acima com a mão que você não está acostumado a escrever no retângulo abaixo. Ó, eu escrevo com a mão direita. Então, para eu fazer essa tarefa, eu vou escrever essa frase com as aspas. O que é a aspa? Olha a aspa aqui, ó, isolando a palavra deficiente. Escreva com a sua outra mão. Vai vir coisas bem esquisitas. Eu não vou poder brigar com vocês, porque quem escreve com a mão direita, vai ter que fazer essa tarefa com a mão esquerda, tá? Vamos imaginar que vocês, né, Deus me livre e guarde, perderam a mão direita. E quem escreve com a mão esquerda, né, que é o canhoto, vamos dizer assim, vai escrever com a mão direita. Eu vou poder brigar com vocês que vai vir algo muito agarranchado? Não, porque eu sei que vocês vão ter dificuldade para fazer, que vocês não estão acostumados a escrever com a mão esquerda, ou dependendo, quem for direito, escrever com a mão direita. Em ensino religioso, vem falando sobre a Bíblia, gente. A Bíblia é um livro, nos estudos, na ciência, é um livro como outro qualquer. Porém, tem um significado sagrado para os cristãos, que seguem o cristianismo. Para o judaísmo, né, tem a Bíblia judaica, né, e o islamismo, né, o Alcorão, né, que é a Bíblia sagrada para eles, né, a Bíblia deles, tá? Então, temos que respeitar as diferentes culturas, tá? E todo mundo consegue ter sua religião, sua ligação com Deus ou com o sagrado que vocês, né? Tem uma explicação de uma forma geral, sem aprofundar muito, tá? Que a questão religiosa é uma questão muito delicada para se tratar de qualquer maneira. Atenção, alunos e sua família. Tente decifrar o enigma bíblico. É a única atividade, tarefa de ensino religioso. Qual a expressão matemática do perdão? Eu vou dar uma dica. Quantas vezes Deus, né, Jesus, deve perdoar? Por que eu estou falando de Deus, Jesus? Porque existe uma expressão na Bíblia Sagrada, né, que é essa que atuamos, que a conhecemos mais, né, tá mais próxima da gente, né, da cultura ocidental. Quantas vezes
uma pessoa deve perdoar a outra. Então é a expressão matemática do perdão. Como a gente viu matemática há pouco sobre as expressões numéricas, é sempre bom a gente puxar um pouco também, porque ensino religioso também tem matemática. Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído, tá? As atividades, eu sinto que essa semana está um pouco mais leve, tá? Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima semana de estudos.